né? Então, é as coisas que a gente também traz, né, desse momento de tanta dor, né, de tanto sofrimento, mas que a gente se reinventa, né, como ser humano, como professor, né, como orientador. Eu não sei também se vou fazer orientação presencial mais, porque tá tão bom. Eu brinco com eles, eu pareço um médico, né, de hora em hora, assim, ó, eu tô atrasado na agenda, porque o anterior demorou um pouquinho mais, que até atender mais, né, com maior frequência. Eu achei, assim, muito bacana. Mas, enfim, né, acho uma experiência fantástica essa do grupo, acho importante também a gente ouvir os pares, né, que estão pesquisando, então também achei legal, assim, o fato de vocês se abrirem, né, para ouvir algo que não está, enfim, tão distante do que vocês fazem, mas que alguém que dentro de um recorte se debruça num ponto, né? Porque são vários pontos dentro de uma pesquisa, e aí as pessoas vão, por ação, né, fazendo esse recorte. Então, eu achei muito legal. Espero que eu consiga instigá-los na metacognição, né? Esse é o nosso. E Maria Cecília, assim, ó, estamos sim, vamos agendar, vamos pensar nessa nossa aproximação, aí afinal nós temos a cognição aí como um processo em comum, a teoria da aprendizagem significativa, né? E temos esse viés de discussão aí, que seria muito legal, né? Teremos oportunidades, com certeza. Professora Cleci, só rapidamente, assim, estão presentes o professor Alex, da Unipampa de Itaqui. Bem-vindo, Alex. O Alexandre Xavier, de São Gabriel, é professor da Escola Tiradentes, foi nosso mestrando. A Carla Spor, você deve conhecer, né? Oi, prof. Oi! Agora a minha tela que eu não estava enxergando a todos, eu não sei, uns dias para cá eu tô com um pouquinho de problema, mas agora que ela falou, a imagem dela, A professora Cecília, minha xará, que é professora de Física em Silveira Martins, na Escola Bom Sucesso, foi nossa aluna de mestrado, tá? A professora Clara Dias, também, acho que agora está aposentada na praia, né? E nossa aluna de mestrado também. A Cristiane, que é mestranda, é a nova no grupo, é orientada pela professora Carla. A professora Elisângela, que é doutoranda e vai defender no fim do ano, está no momento atuando na escola básica. O Fabrício, o professor Fabrício, que também está quase defendendo seu doutorado, tá? No programa, faz parte do grupo. O professor Felipe, né? O nosso ator quase que principal, depois da professora Cleci, né? Já estamos aqui bem próximos aqui no chat. A Isabel Crei, a professora Marisa é do campus, é da sede de Frederico Westphalen. Pertinho de mim aqui. Da matemática. A professora Vanessa, nossa colega também aqui na matemática, que está interagindo com a gente, é doutora também no Educação em Ciências aqui. E acho que não faltou ninguém. Ok, estamos certo? Então, fique à vontade, tá? Qualquer coisa que precisar, estamos aqui. Então, tá. Muito bem, muito prazer, gente, um prazer mesmo, né? E obrigado por tirarem esse tempo aí para ouvir um pouquinho do que a gente tem para falar, né? Normalmente eu me estendo muito, né? Porque nessa temática, e outras temáticas eu até sou mais curtinho, mas nessa você tem 1000 coisas para falar, né? Mas eu procurei fazer um recorte ali e dar uma ênfase a um aspecto dentro das pesquisas em metacognição, né? Então, eu tenho uma apresentação, né? Porque eu sou muito de imagem, de coisa. E posso compartilhar? Tranquilo? Com certeza. Então, deixa eu só botar ela aqui no modo apresentação, e daí eu já compartilho.
já vai conversando, assim. Vamos fazer um bate-papo, né, gente? Nada de, pelo menos da minha parte, assim, fiquem muito à vontade, nada formal, assim, é uma conversa mesmo. E são tópicos mais gerais, porque quando a gente vai trazer, assim, pensando num grupo de pesquisa, né, num tema que às vezes não é a linha de pesquisa desse grupo, a gente pensa sempre em fazer aspectos mais gerais, e como eu disse, né, aí dentro desses aspectos mais gerais, aí que quem já me ouviu falar em metacognição, obviamente que já ouviu esses aspectos mais gerais, e também o recorte que nós temos dado para dentro do nosso grupo de pesquisa, né, o que nós temos trabalhado com esse termo extremamente polissêmico, que é metacognição. Então, o primeiro aspecto aí que a gente tem que considerar fortemente é que não há, assim, há entendimentos que convergem, mas a gente fala assim, um núcleo duro, coeso em torno de um entendimento. Mas a periferia, ela é muito variada. E diferentes áreas foram se agregando desse termo, né, e foram, então, construindo seus entendimentos, exatamente de uma teoria que sustente ela, né. Por isso que a gente fala que é um construto, porque ele está apoiado em várias perspectivas teóricas. E, então, eu hoje trouxe para a gente conversar um pouquinho sobre, claro, esse entendimento inicial, que eu preciso apresentá-los, né? E depois eu fiz o recorte de trazer algumas pesquisas que não são necessariamente pesquisas de intervenção didática. Porque o que eu tenho feito, assim, nesses últimos anos, e o grupo nosso de pesquisa tem trabalhado bastante, é com intervenção, né? Por conta de que eu atuo, né? Eu tenho esse viés muito forte aí da presença da escola, e nos 2 programas que eu atuo, um deles é profissional, né? E o outro é acadêmico. Então, os 2 têm mestrado e doutorado, e os trabalhos que a gente tem orientado no profissional acabam sendo sempre de intervenção, obviamente. No acadêmico, por vezes é intervenção, por vezes não é intervenção. Então, acaba tendo uma produção maior focada na intervenção didática, né? Mas dessa vez eu trouxe alguns outros elementos aqui para a gente discutir e até aventar aí possibilidades de pesquisa. Eu sempre gosto porque é um exercício metacognitivo, né? Quando a gente está apresentando, a gente está pensando naquilo que a gente está trazendo. E esse exercício de pensar faz com que a gente identifique lacunas de conhecimento, lacunas no nosso próprio processo, né, de produção do conhecimento. Então, é legal isso, porque aí a gente diz, mas aqui eu preciso clarear melhor, aqui é um baita ponto de pesquisa. E tu só vê isso quando tu revisita os trabalhos. Então, esse exercício e um grupo de pesquisa, né, é fundamental para isso, né. Quantas vezes que a gente apresentou no grupo que a gente viu, né, onde a gente podia mudar a nossa pesquisa. Então, é mais ou menos com esse intuito aí que eu trago um pouquinho para vocês, né? A partir, então, do nosso grupo de pesquisa, que é o GRUPECT, que tem lá dentro, a gente trabalha com teoria da aprendizagem significativa, ensino por investigação, a gente trabalha com afetividade e com metacognição. Claro, a metacognição acaba sendo o carro-chefe, né? Uma alfabetização científica também tem um grupo trabalhando. Mas a gente trabalha com essas temáticas aí, até porque nem todos que entram no grupo querem metacognição, né? Eu sempre digo que eu tenho que ter uma outra opção, né? Então, os orientandos eu vou acabar trazendo todos para metacognição, mas não é verdade, né? Eles são bem livres, assim, para escolher as temáticas, e por isso eles procuram um grupo. E é fácil de me achar, tá? Bem fácil de me achar. Na universidade é quase nos primeiros prédios lá eu já me encontro, né? E também, assim, entrar em contato comigo é bem legal. Eu trago 2 frases aí para iniciar, de 2 referenciais nossos, né? Pensando em quem tem dado para nós um pouquinho parte do entendimento que a gente tem adotado de metacognição, né? Então, seriam, assim, aquilo que a gente chama, né, os gigantes sobre os quais a gente tem se apoiado, enfim, né? Um deles é esse pedagogo, né, norte-americano,
americano aí que todos conhecem, que é o John Dewey. E ele fala sempre que a educação ela é um processo social, né? Ela é desenvolvimento do sujeito. Não é a preparação para a vida, ela é a própria vida. Então, a partir desse entendimento de que a educação é a própria vida do sujeito, o sistema escolarizado é a própria vida, nós temos que prepará-los para as situações que a vida está apresentando naquele momento para ele. Então, nunca a gente consegue pensar somente a sala de aula a partir do viés, ou a escola, a partir do viés daquela demanda que está sendo apresentada para nós naquele momento, seja lá matemática, ciências, inglês, os componentes curriculares que estiverem, né, na nossa frente. Nós temos que pensar a escola sempre como um espaço de desenvolvimento do sujeito, de aprendizagem, e um espaço que pertence à vida dele, né? Então, essa coisa de que sempre está escrito, né, uma etapa de preparação para a vida, né, isso também a gente questiona bastante no grupo. O segundo, é claro, né, é consagrado aí que o que a gente tem trabalhado tem um pé muito firme nas discussões do Piaget, né, e principalmente quando o Piaget diz para nós, enfim, que a educação, né, ela tem que olhar para a oportunidade que os alunos têm de aprender a aprender, aprender a se desenvolver, aprender a continuar se desenvolvendo ao longo da vida. Então, mais do que aprender os conhecimentos específicos que a gente tem, a gente precisa também ensinar o aluno a continuar esse processo. Nunca foi tão importante, eu acho, como nesse período de pandemia, né? Porque os alunos tiveram que, mesmo tendo todo o suporte da escola, do professor, mas eles estavam, com eles mesmos. Né? Eles tiveram que aprender a como eles aprendem para poder dar conta das atividades que eles tinham. Então, isso fica muito, essa questão da autonomia na aprendizagem, da autonomia nos processos cognitivos, ficou muito forte na pandemia para os alunos. Muitos sofreram muito com isso porque não tinham autonomia. Outros, no entanto, já estavam preparados para buscar isso, para se organizar, né? Então, começou a fazer uma diferença muito grande dentro do sistema, dos processos educativos, enfim, principalmente pensando aí a escola, a presença dessa autonomia e desse autogerenciamento do sujeito. E, claro, para a gente adentrar um pouquinho no final, mas o que é a metacognição, que aspectos que ela me dá, que elementos que ela me dá para que eu possa, então, desenvolver essa autonomia de aprendizagem, para que eu possa continuar aprendendo. E, bom, para a gente poder compreender um pouquinho da onde que ela parte, nós temos que entender a cognição, porque ela faz parte desse sistema cognitivo. Talvez num diferente patamar, mas ela faz parte da nossa estrutura. Então, nós partimos sempre da discussão de que a cognição, né, são os mecanismos ou protocolos internos que uma pessoa usa para perceber, assimilar, armazenar, recuperar informações. Isso é a base aí da aprendizagem, né, que a gente usa muito. Ela está relacionada, né, à captação do mundo externo, então ela está relacionada às nossas memórias, à atenção, a todo esse conjunto aí que nos permite compreender e conhecer e interagir com o mundo que nós estamos presentes. Então, isso é o entendimento de cognição, portanto, ela parte de uma realidade imediata, ela é captada por nós, e aí nós temos o nosso processo interno de como nós vamos utilizar isso ou processar essa informação. Mas a metacognição, diferente da cognição, ela é um processo interno que ocorre. É um segundo estágio desse processo. Ou seja, ela é algo que a nossa mente humana é capaz de fazer, que é de dar este segundo entendimento. Ou seja, o que a neurociência ela vai aproximar das funções executivas. Enfim, é esse momento de pensar sobre o próprio pensamento. Ou seja, eu sei que isso que está aqui na minha frente é um abajur. Isso é a cognição. Eu vejo essa imagem, ela já está associada com algo que eu já vi, ela já vi essas funções, eu ativo da minha memória, enfim, eu já tenho uma ideia. Agora, quando eu começo a pensar, como que eu sei que isso é um abajur? Como que eu soube as funções desse objeto que está na minha frente? O que eu fiz para aprender sobre esse objeto?
já é um segundo estágio que todos nós fizemos. A questão é que alguns fazem com tamanha intensidade que conseguem lograr êxito na sua ação, no nosso caso, aprendizagem. Outros fazem de maneira muito sutil. E aí é que entra o nosso papel como professor, como pesquisador. Como nós podemos auxiliar ele a potencializar esse processo? Porque é durante esse processo de reflexão, e é por isso que a gente diz que... Deixa eu só... É por isso que a gente vai dizer que eu já volto aqui, que é sobre ombros de gigantes, que é o Piaget e o Flavel, do pensamento, o Piaget e o Dewey, que é esses gigantes por causa do pensamento reflexivo. Esse que é o nosso suporte para compreender esses processos que são de natureza metacognitiva. Então, pensamento sobre o próprio pensamento, tá? Ou se a gente quiser colocar, né, as palavras aí que depois Flavel foi dando conta de discutir, ele falou cognição da cognição, por isso que se usa a palavra meta, tá? Bom, vamos lá que nós vamos entender melhor, mas antes da gente entender o conceito, trago aqui alguns elementos aí que justificam a importância da gente utilizar esse tipo de pensamento durante o processo de aprendizagem. O Educar 21, que é um site lá da Espanha, ele tem sempre algumas coisas interessantes assim que ele faz os professores refletirem. E essa semana ele colocou lá 5 características essenciais, né, de um trabalho didático, de uma organização didática. E o quarto ele diz que é desenvolver o próprio pensamento autônomo e metacognitivo. Então, ele dá uma sustentação a importância dentro da escola, que até então a gente não vinha tendo com tanta nitidez, né? Então, ele diz, a hora de planejar uma aula, eu tenho que pensar em objetivos de natureza metacognitivas também, e não apenas objetivos de natureza cognitiva. Bom, John Hattie é um autor aí bastante consagrado, né, que vem trabalhando, é o autor do Visible Learning, e ele aponta aí quais são as variáveis que mais, ele fez uma meta-análise aí de todas as variáveis que influenciam na aprendizagem, e ele aponta entre as principais o pensamento metacognitivo. Então, ele dá bastante importância ao uso desta forma de processar as informações, tá? Que é uma forma de pensamento metacognitivo. Tá? Por fim, porque poderíamos ficar assim, né, falando bastante, mas quis trazer assim, coisas que chegaram a mim agora, essa semana. E agora, 2 dias atrás, chegou essa informação de que a BBC News, né, ela organizou aí um conjunto de estudos nacionais e internacionais sobre o ensino remoto na pandemia, né? E aí ela organizou fez um agrupamento em 8 lições que os professores deveriam se dar conta nesse contexto do ensino remoto, né? E daí no item 6 ela aponta, né? É o momento de estimular a autonomia e a independência dos alunos. E lá dentro, então, ela fala da importância da metacognição e da autorregulação. Então, é um elemento, como eu disse para vocês, assim, que já vinha, mas que agora, no contexto da pandemia, ele ganha força, porque o sujeito tem que se reinventar, né? E se reinventar olhando para si e para a atividade que ele está fazendo. Não adianta a gente se reinventar dentro daquilo que a gente não consegue fazer. A gente tem que se reinventar conhecendo a nós mesmos, né? Então, ele passa um pouco por esse processo. Eu gosto também, quando a gente quer tentar entender um pouquinho, e isso nos leva sempre a ficar pensando, pelo menos eu, quando eu vi a primeira vez, será que eu sou metacognitivo? Daí a gente fica pensando em que momento que eu estou sendo metacognitivo, será que eu não estou sendo metacognitivo? Todos nós somos, né, gente? Só a gente talvez tenha que ser mais conscientes disso com maior frequência. Mas aí essa fala do Flavel, o Flavel teve que dar conta, né, desse conceito, né, isso me faz lembrar Thomas Kuhn, né, conceito paradigma, eles escolhem um termo e depois eles têm que dar conta desse termo, né, porque ele ganha força. Então, o Flavel fala em metamemória, no artigo 1971, por isso que a gente fala em comemorar 50 anos no ano passado,
E por conta de tentar discutir o que é metamemória, que é a memória de como a gente memoriza as coisas, né? Porque esse era o foco dele. Ele começou a explicar e viu que aquilo se aplicava não só a processos de memória, mas a todo o sistema cognitivo. Então, ele cunha o termo metacognição, e no artigo de 76 ele fala, e ele já dá conta de exemplificar, e esse exemplo é bem interessante. Ao longo da apresentação, tem uns vezinhos assim, que são os pontos que eu acho que são chave aí da nossa compreensão. Era uma estrelinha azul, mas como eu não gosto de azul, eu tirei a estrelinha, tá? Para não botar uma estrela vermelha, que para mim é a mais significativa, né, tal, mas azul já não é bonito para mim. Então, eu coloquei verde, que é para não dar conflitos, apesar de que é verde, né, também é problema para os vermelhos. Mas domingo não vai ser. Agora vai começar a tocar o telefone aqui em casa, eu estou sozinha, né? É sempre assim, né? Aí fica esse barulho de fundo, mas já para. Então, ele diz assim, ó, comece a pensar comigo, ó. Se me dou conta, né, eu estou praticando a metacognição, se eu me dou conta que tenho mais dificuldades para aprender A do que B. Então, quando eu já começo a estabelecer um sistema de comparação em função das minhas próprias características. Se compreendo que devo verificar algo antes de tomar como fato. Isso é muito importante hoje, né? Eu vou ler uma notícia de Facebook e eu adoto aquilo como verdade, né? Tem muitas pessoas que trabalham nessa perspectiva, né? O primeiro que falou é aquele que você adota como uma verdade. Quando me ocorre que eu teria que examinar, por exemplo, todas as alternativas antes de escolher uma numa prova, os alunos nunca fazem isso, né? Eles vão direto, se leram na primeira e acham que a primeira está certa, marcaram o X e vão para a próxima. Se eu estiver consciente de que não estou seguro do comando que é dado, né? Seja no problema, no professor, enfim. Quando eu percebo que seria melhor tomar nota, porque eu vou esquecer, porque eu me conheço, sei que eu esqueço, eu preciso anotar, preciso gravar. Se eu penso em perguntar a alguém algo, né, e quando eu penso, eu vou verificar se está correto ou não. Quando eu começo a processar a informação e ter dúvidas sobre aquilo que vai ser perguntado, ou seja, quando eu consigo formar uma pergunta. Ou quando eu consigo me dar conta de que eu não sei algo, né? Eu tenho um artigo que diz, eu sei o que eu sei e o que eu não sei. É muito importante dentro de um processo cognitivo, metacognitivo, eu ser consciente daquilo que eu não sei. É o primeiro passo para mim começar a saber, né? Então, aqui, como eu falei para vocês, o Flavel, né, na verdade, tem bebido um pouco, ele é um psicólogo, né, que declaradamente se baseava nos estudos do Piaget, e, claro, vivendo no contexto americano, ele também estava fortemente próximo às propostas do John Dewey, porém, o foco dele não era a sala de aula, não era um psicólogo, o processo dele era entender como as pessoas utilizam a memória e como elas recuperam informação na memória. Mas, como eu disse para vocês, ele acabou, né, cunhando esse termo, que foi de grande importância para a gente se dar conta de uma etapa de pensamento que faz um diferencial na aprendizagem. Assim como foi, né, os cognitivistas entenderem que apoiar nos conhecimentos prévios do sujeito é um elemento importante da aprendizagem, assim como vários outros elementos que a gente tem trabalhado dentro do campo da cognição. Mas esse foi a contribuição do Flavel, né? Perceber que compreender os próprios processos de compreensão faz a diferença para lograr êxito aí. Então, a definição original dele vai envolver reflexão, essa é a palavra. Por isso que tem, assim, quando a gente vai procurar metacognição, ou mesmo nos artigos, eu tenho feito muita revisão de literatura, é bastante frustrante para nós, da área, quando a gente vai abrir um artigo e a pessoa diz que aquela atividade, enfim, potencializa a metacognição porque oportuniza a reflexão. Mas só reflexão, gente, é muito vago. Que tipo de reflexão? Então, quando a gente vai adentrar nesse campo, a gente avança um pouco mais, tá? E entende que esse tipo de reflexão tem que envolver conhecimentos da pessoa, tem que envolver o sentimento, ou seja, as experiências que ela vivenciou, e também tem que permitir que ela se autorregule, controle a sua própria ação.
O Flavel não esteve muito interessado nessa segunda parte, porque o maior foco dele foi o próprio processo interno, né, de conhecimento, do próprio conhecimento, as experiências metacognitivas. Mas hoje a gente vê que a metacognição, e eu vou retomar daqui a pouco, em alguns momentos tem entrado até como sinônimo desse processo autorregulador, tá? Para muitos é até sinônimo de autorregulação. Mas, na verdade, ela é mais ampla. Se a gente pensar, ela é mais ampla que a autorregulação. Esse é o chave, né? Se alguém quer, assim, começar a entender, aí tem que começar por esse artigo aí de 1979, onde ele já não dá mais conta onde ele não se preocupa mais só com o conceito, mas ele se preocupa em mostrar aonde está esse processo metacognitivo. E aí ele diz que nós estamos entrelaçados, né? Todos esses sistemas se influenciam, ou seja, os sentimentos que eu tenho quando eu tenho uma determinada tarefa, os conhecimentos que eu tenho sobre mim, sobre a tarefa, sobre a estratégia, e tudo isso é desencadeado por um objetivo cognitivo, que pode ser uma aprendizagem, uma memorização, uma ação qualquer, e isso, que no começo ele chamou de cognitiva e hoje nós chamamos de metacognitiva, são as ações para chegar no nosso objetivo. Eu tenho um objetivo e eu tenho que chegar nesse objetivo. Eu vou desenvolver ações, mas elas estão ligadas, e quanto mais êxito eu quiser no processo, mais da metacognição eu tenho que usar. E isso hoje é bem forte, assim, mas foi amadurecido esse conceito, ele foi ampliado e amadurecido com o tempo e com as áreas de interesse, né? Aí tem várias áreas, né, não só na educação, não só pensando na educação e no ensino, mas pensando aí em todas as outras áreas do conhecimento, né? Inclusive a área da saúde está muito forte a presença da metacognição. Preciso chamar a atenção, poderiam ter vários aqui para chamar a atenção, de autores, tá? Mas quem efetivamente, assim, contribuiu fortemente para a maneira com que nós concebemos a metacognição hoje foi essa também psicóloga americana, que, né, precocemente aí nos deixou. Na verdade, ela, se eu não me engano, ela é da Inglaterra, mas ela viveu nos Estados Unidos, ela casou, né, com um dos colaboradores dela, e ela desenvolveu as suas pesquisas lá nos Estados Unidos. E ela contribuiu muito para entender como se dava esse processo autorregulatório que o Flavel tinha acenado. E essa compreensão dela é muito forte. Inclusive, nós temos autores aí que trabalham com a metacognição e trabalham especificamente nesse viés da Anne Brown, tá? Trabalhando a metacognição como um processo de organização mental para atingir um objetivo. Inclusive, quando nós pensamos na metacognição, gente, nós pensamos até nessas autoajuda, essas coisas que o pessoal tem por aí, eles vendem umas coisas, assim, muito focadas na metacognição, que ele assusta, né? Me assusta, porque não é com esse intuito, né? O nosso intuito é atingir um objetivo com o maior êxito possível, ou seja, aprender com mais qualidade, ser duradoura a aprendizagem, ensinar o sujeito a como ele pode continuar aprendendo. Então, não é com outro intuito que a gente trabalha com a metacognição. Mas quando eles pensam nisso, eles estão sempre focados nisso aqui. Tá? Vocês vão ver que as pesquisas olham muito para isso. E também gostaria de deixar aqui um outro nome para quem está iniciando, que é... Não consegui achar a data de nascimento dele, mas é porque ele é novo, né? Então a gente não divulga tanto a data de nascimento. Que é o professor Marcel Wiman, que é o editor-chefe aí da Metacognition Learning, que é lá da Holanda, se eu não estou enganado, e tem também trabalhado bastante, do qual nós temos bebido na fonte das discussões em torno do que ele chama hoje de conhecimento metacognitivo e habilidades metacognitivas. Então, também deixo aí para quem se interessar. Bom, diante de todo esse cenário aí, a gente tem que ter um conceito para trabalhar. Porque não dá para um grupo trabalhar com vários conceitos. Então, o primeiro passo é a gente determinar qual é o entendimento de metacognição que a gente vai trabalhar, partindo do pressuposto que não existe uma teoria metacognitiva. Então, nós vamos ter que trabalhar com um conceito
né? Vários aí com o conceito, que tem esse núcleo aí comum do pensamento sobre o próprio pensamento, mas que vão determinando caminhos diferentes dependendo da onde eles aplicam. E o nosso, que nós temos trabalhado dentro do grupo, é esse, né? Para nós, ela envolve 2 componentes, ou 2 componentes, uma que é o sujeito sobre o seu conhecimento e outra a capacidade que ele tem de regular essa ação, mas nunca sozinho, sempre articulado esses 2 elementos. Ou seja, é na articulação entre eles que se avança o processo, e nunca isoladamente. Tá? Eu amanhã eu vou participar de uma banca que trabalhou com esse conceito aí nosso, e trabalhou em sala de aula, e a pessoa chama atenção para isso, né? O processo só se completa quando ele é bem articulado entre esses componentes, nunca isoladamente. Assim, um detalhamento máximo que nós estamos chegando é desta forma, tá? Esse conhecimento, então, até aqui é meio que unânime, entender a metacognição aqui, apesar de alguns autores ficarem aqui, a gente detalhou, e isso eu fiz lá na minha tese ainda, detalhei os elementos, trouxe 6 elementos e tal. Agora, num estudo mais recente, que uma pesquisadora de um grupo que também está interessada em metacognição, lá da Universidade Estadual de Londrina, a professora Nancy, que defendeu o seu doutorado faz poucos dias, ela detalhou e trouxe para nós essa questão das experiências metacognitivas, que nós, apesar de considerarmos, não havíamos detalhado dentro das propostas didáticas. Então, ela trouxe um detalhamento que vai ajudar muito o campo da metacognição daqui para frente, principalmente quando eu pensar nele como uma maneira de organizar as minhas aulas. Então, eu penso em oportunizar momentos que o aluno faça esse autoconhecimento, dele frente à ação, dele frente ao problema de física, dele frente ao problema de matemática, que ele faça também um planejamento e controle a ação dele durante a atividade, e ele faça, então, aí sim, uma avaliação, uma reflexão final. Mas aí aí pode-se entrar com outros elementos, né, que são os elementos, a memória, os sentimentos que o sujeito tem em relação àquela atividade, isso influencia. Então, veja, nós estamos ainda engatinhando num campo, num terreno, e caminhando para dizer, para a nossa área, para a área da educação científica, esses são os elementos importantes. Então, aqui é uma grande contribuição aí, teórica, e está nos artigos, eu acho que um dos artigos que eu passei para vocês, num outro que nós escrevemos junto com o grupo também, do ano passado e o desse ano. Tá? E está na tese dela, assim, brilhantemente detalhada e defendida. Agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Com vocês é injusto, né? É muita gente da matemática aí, Cecília. Todo mundo da matemática? Bastante, a grande maioria. Mas tem bastante gente da física também. Ah, que bom. Que a gente, quando nós, né, física, matemática, que enfim, dessas áreas aí, a gente olha para isso aqui e tem um sentimento positivo, né? Nossa, adoro, eu já sei como é que faz, tal. Quando eu estou num grupo, às vezes, com professores de outras áreas, eu já consigo ver, assim, que o primeiro sentimento que eles têm, né, em relação a isso, eu sou péssima em matemática, eu não sei nada disso. Nós, né, por sermos dessa área, a gente olha e diz, legal, e já vem na nossa mente imediatamente as operações, e já diz assim, olha, eu tenho conhecimento para fazer isso, eu tenho, já se compara com outros que a gente fez, porque isso aqui envolve as operações básicas, e eu conheço as operações básicas, e você se sente instigado, e aí você começa a operar, e aí eu quero mostrar para vocês como um simples movimento para determinar este ponto de interrogação aqui, ele é metacognitivo. Por quê? Primeiro, eu já disse, é o sentimento que eu tenho quando eu olho isso. Eu quero fazer, eu gosto ou eu não gosto. Então, veja, já tem o aluno, quando ele pega qualquer ação, gente. Eu, quando o professor de biologia puxava aqueles negócios de biologia, não tinha uma cara de ânimo, assim, da Cleci, né?
Eu murchava. Agora, o de matemática, quando ele chegava na aula, meu olhinho brilhava, né? Então, há essa relação em função de nós, em função das nossas próprias características, e a gente tem que ser ciente disso. Segundo, então eu olho e digo, eu quero fazer. Eu tenho essa predisposição aí, como o Oswald, essa predisposição para fazer esse tipo de coisa, eu estou interessada em saber como se resolve esse tipo de problema, e vamos lá. Aí eu começo a pensar, eu vi esses dias que o cara somava usando, não, eu vi que o cara diminuía e tal. Então, eu já começo a puxar na minha estrutura cognitiva as estratégias que já foram usadas. E eu começo, mas essas estratégias aí eram legais. Eu já começo a fazer uma comparação. E aí, o que eu vou olhar? Eu começo a pensar, planejar a minha ação. Vou começar a brincar com os extremos e verificar se dá. Fiz uma brincadeira aqui, deu certo, vou para cá. E aí aí eu estou monitorando. Então, eu planejei a minha ação e agora eu monitoro para ver se deu certo. Não deu certo, eu volto e refaço ela. Deu certo, eu sigo. Deu certo 3 vezes, então cheguei à resposta. Então, veja, é uma coisa simples, mas é um exercício de pensamento que a gente precisa fazer sempre que nós temos uma situação. É fazer esse acompanhamento, esse planejamento e voltar. Aí, no final, quando eu chegar aqui, eu tenho que pensar, como que eu fiz para descobrir isso? Voltar e trazer o processo. Claro que ele não é simples, né, gente? Ele não é tão simples assim como foi essa situação para nós que somos da matemática. Para uma criança de 5 anos, isso seria uma tarefa impossível de resolver. Para os matemáticos, aí, os físicos, é uma brincadeira. Porque os conhecimentos que nós já temos sobre o assunto é que vão determinar isso. Quer ver? Olha o próximo. Quem sabe me dizer, né, qual a soma dos pontos das faces visíveis dessa pilha de dados? Juntamente com os pontos que estão nas faces voltadas para baixo. Meu Deus. Como que eu vou fazer isso? Vai fazer, um colega meu montou, né? Para me mostrar como é que fazia. Cheguei à resposta, eu não sei qual é a resposta, não me lembro mais. Mas pensa, qual é o conhecimento que precisa ter aqui e que talvez nem todos nós aqui tenhamos? Qual que é o conhecimento que, se o sujeito não sabe esse conhecimento, ele não resolve o problema? Vamos ver quem que me ajuda aí. Ninguém me ajuda? Das faces dos dados, né? Isso aí. Eu tenho que saber que as faces dos dados somos 7. Se eu não tiver essa informação, eu não resolvo esse problema. Mas é uma informação que nem todos têm, que nem todos, né, brincaram com isso, jogaram, enfim, algum dia olharam e perceberam isso. E conhecimentos que nós temos sobre um determinado assunto são a bola aí propulsora do desencadeamento do pensamento. Agora, se eu não souber isso, gente, eu vou ficar namorando esse desenho aí ato eterno e não vou achar a resposta. Com essa informação eu consigo achar. Depois vocês me mandam, tá? Quem achar lá, depois me manda. O primeiro eu já fiz, é 3. Tá, a primeira soma aqui dos pontos? Ali, dos quadrados. De dentro, ali, as 3. Agora vamos somar as faces que não estão aparecendo. Daí vai demorar mais um pouco. Se aqui é 3, é 4. E essa aí eu já consegui, tá? Agora vamos, né, para esse aqui. E aí nós vamos lá a tarde toda. Mas um colega meu um dia disse, eu vou te provar, vou montar. Ele montou os cubos, botou um em cima do outro para me mostrar ali como fazer. Mas não vale, né? Tem que ser no raciocínio. Então, segundo Vzinho aí, gente. Então, se nós entendemos o que é ser metacognitivo, agora a gente estabelece um recorte da metacognição. Ou seja, o que nós entendemos no plano macro, né? É a compreensão, isso aí, encontra-se associada ao entendimento do caminho. É o caminho pelo qual eu chego à resposta. Mais importante que talvez a resposta. Mas é o caminho, é entender o processo. Mas claro que a resposta, né, não adianta o caminho se eu não chego a lugar nenhum. Né? Está relacionada ao plano do pensamento, da consciência, né? Pode ser até os níveis mais baixos da consciência, porque em determinado momento ele entra no piloto automático, mas nunca do inconsciente, né? Isso a gente não estuda, a gente considera a metacognição como algo
ligado ao plano da consciência. Está associado ao desenvolvimento cognitivo, portanto, quanto mais eu aprendo, mais eu consigo ser metacognitivo. Tá? Que, obviamente, eu preciso do conhecimento, né? Sem ele eu não consigo traçar o meu planejamento de ação, né? Alguns executam de forma automática, que é onde eu daqui a pouco vou chegar. Nós fizemos, todos nós, mas alguns, assim, já são bem metacognitivos e nem se dão conta disso. Nem sempre é transferível, ou seja, se eu usei a metacognição num contexto, não quer dizer que eu vou ser metacognitivo no outro. Isso é o grande problema da metacognição. Porque senão seria fácil, né, gente? A gente daria um cursinho para as pessoas e elas iriam usar sempre. Então, não é assim. É a instituição de um modo de pensamento que vai, aos poucos, fazendo os alunos se perceberem. Eu mesmo, assim, estava com um problema hoje de manhã e, de repente, assim, eu estava caminhando ali na rua pensando, eu me dei conta que eu estava pensando metacognitivamente para resolver o problema. Daí eu pensei, olha só, como estruturar o meu pensamento dessa forma, pensar em mim, planejar uma ação e perceber se aquela ação que eu estou planejando vai dar certo, é uma forma de pensar metacognitivamente. Então, ela é uma estrutura de pensamento, né? É uma estrutura de pensamento que não se faz com uma aula, com um curso, não dá para ir num treinamento e sair de lá metacognitivo. Impossível. Tá? E ela pode ser estimulada e ativada, né? Essa aí tem sido a minha aposta, né? Em fazer com que os sujeitos se conheçam e sejam cada vez mais. Então, dentro desse entendimento, lembrando que eu sempre estou trabalhando com esses dois braços aí, a gente trabalha com estratégias metacognitivas. Aqui é importante, por quê? Porque você vai ver que os livros que você vai abrir, os artigos e tal, eles dão como sinônimo de estratégia apenas essa parte executiva, que o Marcel Wiman e eu tenho adotado, depois de ler os artigos dele, que eu chamo de habilidade. Então, a habilidade é aquela capacidade de planejar, de controlar se está dando certo, se não dá, chegar no final, avaliar o resultado. Essa ação aqui, ela é uma habilidade, segundo o entendimento, né, do Marcel Wiman, e era o que Anne Brown já fazia. Só não dava esse nome, e que agora a gente tem dado. Mas eu tenho defendido, e defendi na minha tese, e o meu grupo tem trabalhado, de que esta primeira parte é tão importante quanto a segunda, que é a parte mais piagetiana aí do negócio. A da tomada de consciência do sujeito, a autorreflexão, olhar para si, também precisa ser considerada no processo. Não dá para pular direto para a segunda parte. É claro que é melhor do que nada, né? Mas ela fica falha no processo. Então, a partir desse entendimento, de clarear isso, inclusive também a professora Nancy lá, ela tem um artigo que ela mostra assim, os diferentes nomes que as pessoas dão, né? Nossa, tem habilidade, é pensamento, é estratégia, é conhecimento, tudo está associado ao processo, tudo está associado à dimensão, tudo está associado à metacognição, né? Então, a questão é você dizer, olha, eu chamo disso e entendo isso. Pronto, agora eu vou trabalhar. Porque não dá para ficar muito preso ao que um autor chama, outro autor chama. Nesse terreno não dá. Eu tenho que demarcar. Claro que eu não vou assim sonhar, né? Dormir, sonhar com um conceito de metacognição e no outro dia dizer esse é o meu. Eu vou me embasar em outros autores, né? Em trabalhos que já foram feitos, enfim. Mas tem variações, isso que eu quero dizer. Então, o que as pesquisas nos dizem sobre isso? Aqui é que eu fiz um recorte, escolhi algumas pesquisas que são mais do cunho acadêmico e que, às vezes, não estão ligadas diretamente à ação didática. Na segunda-feira, eu falei em um outro grupo também, acho que está até disponível também no YouTube, eu falei eu foquei nas intervenções. E a semana que vem, se alguém tem interesse, também vou falar num outro programa, lá no Paraná, eu vou focar nas intervenções. Eu não vou usar essas que eu vou usar com vocês, mas vou focar na intervenção didática. E aí vocês, caso tenham interesse, né, em ver como que se operacionaliza esse conceito em sala de aula. Aqui eu vou trazer algumas outras coisinhas. Primeiro, essa pesquisa que também é, assim, muito importante, feita
por uma pesquisadora de renome, que é a Ana Zoar, lá de Jerusalém. É uma das que a gente tem assim, bastante referência dentro da metacognição, pesquisas importantes, principalmente no campo da educação e ciências, tá? E ela fez uma revisão na base ERIC, que é a base que eu tenho trabalhado também, base de dados, e ela mapeou 178 estudos e ela nos mostrou, assim, bastante elementos. Eu não vou conseguir trazer todos para vocês, mas esse artigo é muito rico. Ele nos dá, assim, uma dimensão da onde os pesquisadores estão dentro desse campo. Ela mostrou que tem sido objeto a partir, né? Ela fez de 2000 para cá a pesquisa, porque o outro tinha feito antes de 2000, mas era muito pouca pesquisa. E ela mostrou como o interesse é crescente pela pesquisa. Segundo, ela mostrou que o conhecimento metacognitivo é menos interesse dos pesquisadores do que as habilidades metacognitivas. É muito maior o interesse por pesquisar a ação do que a estrutura de pensamento. Por isso que eu disse para vocês, grande parte das pesquisas estão aqui. Essa componente aqui é pouco pesquisada. E menos ainda as experiências metacognitivas, né? Quase não tem pesquisa. Então, vejo que nós revelamos aí uma área muito carente. Ela também mostra um outro dado muito interessante, que é, eu já vou direto para essa parte aqui. Quando se trata de ação em sala de aula, em escola, a metacognição pode estar presente como algo que ela chama, assim, de ser o objeto do estudo, quer dizer, eu modifico a minha prática para ativar o pensamento metacognitivo, como eu fiz na minha tese, eu modifiquei o ambiente, ou pode ser usado ele em ambiente natural, ou seja, uma atividade qualquer que não modifica a prática, mas eu só quero ver o quanto que ela ajuda os alunos a ser mais metacognitivos. Então, ela mostrou que o interesse tem sido, assim, bastante dividido nos estudos aí, tá? Inclusive, estudos, assim, que mostram alunos que usam mais, alunos que usam menos. Ela disse, olha, nós temos feito pesquisa no mundo aí, né, em todas essas áreas aí. Claro, eu não vou também passar, mas ela disse os instrumentos, um dos grandes problemas e que desestimula, não é só flores, né? Um dos aspectos que desestimula os pesquisadores, gente, que é um entrave dentro da metacognição, é um instrumento para mim saber se o aluno está usando a metacognição ou não. Pensa, como que eu vou saber se o sujeito está sendo metacognitivo ou não? Então, isso desestimula muito, né? Os pesquisadores, pela dificuldade. Então, acaba que você, às vezes, tem que fazer estudos clínicos, né, para poder conversar com o sujeito e verificar, ou estudos mais macro, com questionários, com diários de escrita, com coisas assim, tá? Mas é bem difícil. Eu estou como orientanda, fazendo uma tese sobre esses instrumentos aí, gente. E todos eles têm prós e contras, né? Como nós que trabalhamos aí na teoria da aprendizagem significativa não é diferente, né? Tem prós e contras, né, dos instrumentos que a gente usa. Todos os processos de pensamento, é muito difícil. Às vezes o sujeito está parado numa atividade, gente, não esboça reação nenhuma, não escreve nada, não faz nada, mas está sendo extremamente metacognitivo. Como é que eu vou saber, né? Eu vou sempre avaliar isso pelas manifestações escritas, verbais, né? Até corporal do sujeito, mas aquele sujeito que não manifesta nada está fora da minha pesquisa. Então, é difícil, não é fácil pesquisar. Outra coisa também, nós fizemos uma revisão de estudos no Brasil, de tese e dissertações, gente, e mostrou, assim, que o campo de maior interesse é o da matemática. A matemática tem se interessado, né, tem uma tese e 6 dissertações, mas também foi identificado que é um grupo pontual que tem pesquisado. E tem pesquisado mais em analisar, assim, livro didático, material didático, para ver se ele é metacognitivo ou não. Pouca contribuição para a prática do professor em sala de aula. Tá? Mas apareceu mais, né, a matemática do que a própria ciências aí. Isso é bem
interessante. Ok, pessoal, fiquem à vontade. Olha, aqui nós também temos uma pesquisa que é aquela que eu disse para vocês lá. Nós podemos pensar se nós somos ou não metacognitivos. Então, obviamente, já foi desenvolvido, né, testes aí, já foram traduzidos para o português, e não é um só, né, tem vários. Mas o mais conhecido é esse, desenvolvido por Sharon Denson, que trabalha bastante naquele conceito lá que eu disse para vocês que é o nosso, que é o mais comum, inclusive. E ele faz 52 perguntas. Eu já apliquei, assim, em amostras grandes, em amostras pequenas, já adaptei, já apliquei o mais reduzido. E eu acho que é um problema com os alunos, porque eles não sabem como eles são. Eles não conseguem nem saber como eles são. Eles pegam uma pergunta dessas e dizem assim, ó, é capaz de simplificar um problema antes de começar para resolvê-lo melhor? Eles respondem sim, né? Numa escala Likert, eles botam sim. Tu vai observar o sujeito fazendo, ele não faz isso. Então, ele não consegue ser consciente de como ele é num processo de aprendizagem. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, né? Ele cria uma imagem dele mesmo. Não, eu sou ótimo em leitura, professor, eu sou ótimo. Então, vai fazer um trabalho de leitura com ele, ele tem dificuldade, às vezes, de compreender um parágrafo que está ali. Então, você precisa se conhecer dentro do processo, gente. Isso é uma coisa, assim, que esse teste mostra, tá? Agora, logicamente, nós podemos fazer um teste desse, porque a gente não vai querer né? A gente vai usar o teste para pensar nas ações nossas. Mas, como aluno, pelo menos os meus resultados não têm sido tão positivos assim. Um outro estudo também que mostra que eles, também não abri aqui muito, mas que eles são, em situações diferentes, eles conseguem ser metacognitivos de maneira diferente em contextos diferentes. Por exemplo, numa aula experimental de física, eles demonstraram ser pouco metacognitivos. Nas atividades diárias, lá tinha ir ao shopping, jogar vôlei, não sei o que, eles conseguem ser altamente metacognitivos. O que nós fizemos na escola que não é nem de interesse deles pensar sobre o que eles estão fazendo? Confesso que eram os meus alunos mesmo isso aqui, gente. Eu fiquei pensando nas minhas aulas, me deu um estado, assim, muito triste, né? Porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu não consigo nem fazer eles ativarem uma forma que eles são capazes de ativar, porque eles me mostraram aqui no mundo cotidiano que eles usam. Nossa, deleta minha aula e começa de novo, né? Uma aula diferente. Isso é bem interessante. Outra sinalzinho aqui, para chamar a atenção de que, eu não gosto desse termo experts, mas eu procuro usar ele em respeito à literatura. Literatura, né, internacional, estrangeira, e chama de expert. Que é aquele que já, né, está com um processo mais construído, está com uma aprendizagem melhor numa determinada área. Quando a gente analisa, e Charles Birazzi aqui e Forley fizeram isso, quando a gente analisa eles, gente, é impressionante a diferença de estrutura quando tem que fazer entrevista clínica, né? Tem que fazer tu e o sujeito ali na frente. Eles constroem modelo, pegam um exercício de física, que era um exercício problema, que é uma situação problema tradicional. Gente, eles constroem um modelo mental muito mais rico do que o outro que tem dificuldade. O que tem dificuldade, ele pega a equação e quer jogar a equação. Aqui ele elabora mentalmente. Quanto maior o domínio conceitual, mais rico é esse modelo dele. Mas aí vem o domínio conceitual decorado e o domínio conceitual compreendido, né? Aqueles que compreendem, elaboram muito mais rico. Eles fazem comparação com outros problemas, mas não para copiar, mas para ver as diferenças que existem em relação ao outro problema. Ah, eu já fiz né? Esse se difere daquele. Aquele lá pedia isso, esse pergunta aquele. Eles conseguem estabelecer uma relação. Eles planejam, estimam, tudo isso numa fração de segundo, rapidamente na cabeça deles. Que até é difícil da gente extrair tudo isso deles verbalmente. E eles iniciam por partes menores, eles sabem que é melhor
o que tem dificuldade, ele parte da equação toda, o outro parte de pequenos pedaços da equação. E ele faz esse processo, ele diz, não vou chegar à resposta. Não, desse jeito eu vou chegar. Eles estão constantemente fazendo isso, é incrível. Eu ficava assim, olhando para o grupo que eu fiz o trabalho. Como eles narravam para mim que eles estavam fazendo o trabalho. E por fim, eles chegam àquilo que sempre mais me incomodou e me levou à metacognição, que me fez chegar nela. Como me incomoda o aluno chegar no final de um exercício e me perguntar a tal da unidade? Professora, ele não sabe o que adiantou fazer o problema, gente, se ele não entendeu nem o que ele estava fazendo no problema quando ele chegou na resposta. Ou ele chegar numa resposta, gente, que foge muito do problema, né? Pede lá a temperatura de equilíbrio térmico, ele está com uma temperatura que foge, né, entre os valores que ele tinha, e nem se dá conta daquilo. Isso sempre me incomodou, né? E a gente vê que quem é mais metacognitivo, a gente tem a tendência de avaliar esses resultados. Então, se isso aqui é verdade, por que a gente não transforma isso em ação didática? E não inclui isso nas nossas ações didáticas, né? Essa é uma questão que eu sempre me perguntei. Aqui eu trago um outro artigo também que me chamou muito a atenção, que nós publicamos, né, do nosso grupo aqui, que fala sobre a influência epistêmica do autor. Então, baixa a credibilidade, né, e aqui alta credibilidade da fonte. O que era a fonte? Nós pegamos o mesmo textos pequenos, assim, e nós fomos dar para alunos, dizendo que tinha sido escrito por um colega deles, e para um outro grupo de alunos, dizendo que tinha sido de um livro didático. Tinha até autor, livro, tudo fictício. E no meio nós tínhamos obstáculos de compreensão. Os alunos, quando eles acham que é dos próprios colegas, eles questionam mais, eles dizem que não compreendem, que está difícil o texto, que não entenderam, são capazes de questionar o autor. Quando é do autor de livro didático, não. Eles não questionam a fonte. Então, a fonte tem uma autoridade epistêmica. O livro didático ainda tem. Então, se é o professor que falou, se é o jornalista que falou, se é um pesquisador que falou, é uma fonte epistêmica de conhecimento inquestionável para eles. E nós temos que aprender a questionar, né? Outra, tá? A questão é que nem sempre uma é a outra. Eu não posso trabalhar com um limite estanque, tá? Um sujeito que está sublinhando um texto, gente, ele pode estar sublinhando com uma intenção cognitiva meramente, ou pode estar com uma intenção metacognitiva. Então, eu não sei como fazer isso. Então, é um processo complexo. O que a gente sabe é que a gente pode favorecer e provocá-lo. Então, as estratégias que a gente tem feito, elas estão no sentido de tentar mostrar que uma ação pode ter esse ganho aí sendo metacognitiva também. Aqui um exemplo, gente, de ação que ficaria no campo cognitivo e metacognitivo. Ou seja, se eu vou elaborar tabela, se eu vou construir gráfico, isso são objetivos cognitivos que todos nós temos quando nós vamos, por exemplo, fazer uma atividade experimental. Mas, se eu quiser incluir objetivos metacognitivos, eu vou ter que modificar um pouco. Eu vou ter que fazer o aluno pensar na atividade, retomar atividades anteriores, identificar características suas, planejar, monitorar. São outros elementos que eu ponho em jogo e que eu posso agregar a esse. Tá? Então, não é só dizer para o cara elaborar uma tabela. A crítica que eu tenho, diz para ele construir um mapa conceitual. Isso não é um exercício metacognitivo. Pode vir a ser. Mas eu preciso considerar que para muitos ficará só no campo cognitivo. E aqui é isso que eu estava falando. O que mais a gente usa? Mapas conceituais, né? Todo mundo diz, os mapas conceituais são metacognitivos. Eu não sei como que eles compreendem que são, depende do nível de como o sujeito elabora esses mapas. Se ele só põe palavras soltas e conecta, ele não está sendo metacognitivo. Agora, se de fato ele está pensando como que ele está organizando o mapa, por que ele está colocando aquele conceito ali, por que ele está colocando aquele conector, aí eu concordo que é um exercício metacognitivo.
Então, ainda é algo, Cecília, que nós que temos aí a aprendizagem significativa aí em comum, é algo que a gente precisa explorar dos mapas conceituais, sabe? O poder metacognitivo dele, mas não só dizendo que ele é metacognitivo. De fato, pensando no que ele é metacognitivo. Os diários de aprendizagem, gente, eu tenho uma aluna trabalhando, agora ela vai estar com o Rafael Porlan, né? Ela vai fazer um doutorado de sanduíche lá, se a pandemia nos permitir, né? E para trabalhar, e ela já fez um trabalho no mestrado e agora está se debruçando no doutorado, o poder que é os diários de aprendizagem, como uma atividade, né, metacognitiva. Os questionamentos foi o que eu trabalhei, né, e a linha que eu trabalho, que envolve perguntas. Ao longo da aula, você vai lançando perguntas, né, o aluno se manter o tempo todo refletindo sobre o seu próprio conhecimento, sobre a atividade, e jogando perguntas ao meio das ações. Os prompts, se a gente voltar lá naquele artigo de revisão que eu falei, foi um dos mais usados. Prompts são apoios, né? São tipo um suporte, um papelzinho, algo que você dá e depois você tira do aluno com o tempo. Discussões aos pares também funcionam bem. Problematizar também funciona como elementos que são aí metacognitivos, tá? Pode usar. Aqui o trabalho da minha aluna de diário, que foi ótimo, ela mostrou que é mais do que uma reflexão. Eu consigo identificar no diário quais são os elementos da reflexão que estão ou não estão. E que ela também mostrou que os alunos que fazem reflexões melhores são mais metacognitivos. Testes e usando os próprios diários, acabaram tendo as duas respostas aí que se cruzaram e se fecharam, tá? O que eu uso são esse tipo de pergunta, que eu sublinhei aqui, eu vou introduzindo e vou perguntando e vou jogando dentro da própria ação, tá? Tenho mostrado alguns resultados positivos. Aqui a gente trabalhou junto com o professor Jesus Menezes lá, e ele adota o termo por indagação, né, a gente respeitou o termo por indagação, mas foi uma prática experimental, assim, em que a gente conseguiu ver os questionamentos dentro de cada etapa de desenvolvimento. E, o ensino por abordagem investigativa, o ensino por investigação é considerado na literatura uma atividade que pode potencializar o pensamento metacognitivo. Sim. Fez uma revisão internacional aí, e ela mostrou que quando se fala em atividades experimentais de matemática ou de ciências, enfim, as de natureza investigativa têm muito mais potencialidade do que as outras. Então, essa questão de criar hipóteses, testar hipóteses, trazer conhecimentos prévios, jogar para dentro do conhecimento, avaliar, fazer esse trabalho de interação, tem uma potencialidade grande metacognitivo. Aqui o exercício de matemática, olha que charme que é esse exercício, gente. Olha, isso aqui também fez uma coisa que eu queria mudar as minhas avaliações. Hoje, né, logicamente, a gente acaba indo para o ensino, já não faz mais esse tipo de avaliação. Mas olha como se pode fazer de um limão uma limonada. Porque você faz um exercício extremamente, né, clássico, mas no final, olha o que a autora propõe, que o aluno não só responda, mas que ele analise o que ele fez para poder responder. Então, você faz isso, mas você infere uma maneira do aluno ser mais reflexivo, né, metacognitivo no problema. Achei muito, muito legal. Ele vai dizer, mas como que eu fiz? Por que eu fiz assim? E isso aqui possibilita ele identificar lacunas, erros, incompreensão. Ele é capaz de voltar e dizer, não entendi o assunto. E antes ele ter achado que tinha respondido. Aí, para ir terminando, né, para a gente poder conversar um pouco, uma pesquisa que acabei não publicando, porque anos depois eu repliquei ela, e agora eu tenho que pegar os dados, juntar, e para poder fazer o artigo, estou devendo esse artigo.
que é mostrar aí a questão dos ganhos cognitivos, né? Aqui, no mesmo estudo, mas parte de um conteúdo foi trabalhado de forma metacognitiva com os alunos. E aí, é incrível porque acabou mostrando que aquela parte do conteúdo, ao fazer lá 10 questões, a parte do conteúdo acabou estando mais ativo, sendo aquela em que a turma que trabalhou respondeu de forma mais eficiente o teste. Portanto, está associado a ganhos. Isso aqui se trabalhou num primeiro semestre com isso. E só se foi fazer o questionamento de conteúdos para poder chegar a essa resposta no final do ano. Então, passados 4 meses. E aquilo que eles trabalham metacognitivamente estava mais saliente. Evidentemente que numa análise, né, que a gente fez, foi porque a metacognição provavelmente tenha contribuído, mas também porque aquilo que a gente trabalha metacognitivamente, a gente trabalha com o aluno mais devagar, mais lento, reforça mais, dá um tempo maior. Então, há uma tendência dele elevar o seu nível de compreensão daquele assunto, né? Então, claro, nós tivemos que as questões relacionadas ao conteúdo que foi abordado metacognitivamente teve muito mais acertos. E na comparação entre turmas, também a turma teve mais acertos. Mas isso se deve a um conjunto de fatores, e nunca um único fator, né? Muito ingênuo pensar que é só metacognição. É um conjunto. Aqui algumas coisas que a gente está abordando aqui para o futuro, né? Visualizando a metacognição. Nos games, um artigo aqui em que nós estamos trabalhando, usar em espaços não formais, né? A metacognição, né? E a metacognição social, que é um elemento que está entrando bastante aí, que é a influência desse contexto mais social, de interação, de compartilhamento, de discussão, para deixar o sujeito mais ativo nessa forma de pensar. Então, são tudo tópicos, e esses e muitos outros, né, que tem um bom impacto aí em termos, já vem acenando, né? Olha, esse aqui é de 2009, espaços não formais. Então, não é uma coisa recente, mas que ainda carecem, né, de discussão, principalmente no cenário nacional. Aí. Essa do uso dos games aqui é muito interessante. Aqui. É muito interessante porque essa pesquisa, o autor estudou ótica geométrica com um game lá clássico, que existe aí, um jogo da Electra. No final, eles fazem por teste, né? Um teste inicial, um teste final, né? Que a gente no Brasil não usa muito, mas é usado na literatura estrangeira. E ele mostrou que no teste de conhecimento não foi o esperado. Então, o jogo para discutir conceitos de ótica geométrica não precisava alguns ajustes. Mas o jogo foi muito bom para mostrar para o aluno ser mais consciente do próprio processo dele de aprendizagem. Mostrou que é um bom instrumento metacognitivo. Então, isso são coisas assim que a gente tem trilhado um pouco, caminhando, né? Mostrando, enfim, a gente não tem um I love you metacognição, mas o resultado em si tem trazido, as pesquisas têm trazido alguns resultados, tá? Entre eles, esses, né, que tem qualificado, não é um processo fácil, é um processo lento, permite a resolução de problemas complexos, isso tudo nos justifica, né? Mas, como diz um pesquisador espanhol, que trabalha bastante com isso, que é o Monereu, ele escreve muito sobre isso, e ele diz assim, o professor tem que mostrar ser metacognitivo para o aluno. Não tem como ele chegar com uma estratégia didática, querer que o aluno use essa forma de pensamento, se ele não é. Então, ele serve, de uma certa maneira, de espelho para o aluno. Portanto, ele mostrar que ele pensa, que ele pega um problema no quadro e não sai resolvendo, porque a gente pega, né, e sai resolvendo com os alunos, porque a gente tem quilômetros rodados fazendo aquilo. E o aluno acha que ele também tem que fazer dessa maneira. Então, mostrar como que você estrutura o teu pensamento para chegar naquela possibilidade de solução de um problema, de uma metodologia de projetos, né? Trabalhar com metodologia de projetos. Quando a gente fala em problema, não é só os problemas clássicos. São problemas que se dão aí
a partir de N situações, de N modelos de problemas que se trabalham em sala de aula. Mas mostrar uma estrutura de pensamento, né? Me parece que isso ajuda na formação dos nossos alunos, né? E aí eu prometo que é o último mesmo. Aqui tem, se a gente olhar as universidades americanas, aí eu trago de 3 universidades, mas na página deles, gente, eles têm vídeos falando sobre metacognição para ajudar os alunos. Eles trabalham com as aulas de apoio, as aulas de reforço, com estratégias metacognitivas. Então, eles mostram que esse tipo de pensamento, fazer o sujeito pensar mais, pensar melhor, pensar de uma forma mais organizada, tem uma tendência a conferir mais êxito, né? Do que quando a gente se larga, né, a fazer assim, de qualquer forma, né? Só para vencer um determinado desafio. Aqui algumas referências, mas não estão todas, porque eu não atualizei. E aqui, enfim, eu deixo o meu contato para vocês. Tem esse livro que eu falo sobre metacognição, ele é free, tá? É só entrar na UPF Editora lá, vocês baixam ele em e-book, em EPUB, em tudo. E se alguém se interessar, depois eu tenho, né, aí alguns exemplares eu mando de presente aí para quem se interessar pelo tema, só me pedir aí. Mando uns para Maria Cecília, ela distribui. Já estou pensando na atualização dele, mas isso não é tão logo, né? Isso, Carla, depois se tu me manda o teu endereço, ou a Maria Cecília reúne aí, eu mando uns para vocês aí, com o maior prazer, tá? Isso aí, mando. Assim, ó, no e-mail eu respondo, tá? Sou bem, como vou dizer assim, bem assim, comportada para responder, tá? Às vezes um dia, 2, mas dias que são mais tumultuados, né? Que mas eu respondo. E com muito prazer, assim, ver gente engajada, gente me pedindo. Eu tenho muito material. Eu tive a oportunidade, quando eu fiz doutorado, de estagiar, né? Enfim, um laboratório de metacognição na Espanha. E no processo, assim, há muitos materiais que a gente não consegue tão facilmente. Então, na época, eu xeroquei, obviamente, né? Xeroquei, mala pesada, né? Paga excesso, tudo aquilo. E aí, hoje eu tenho esses materiais. Então, eu já tirei foto, já, né? Fiz a digitalização, né, daquele jeito. Mas, enfim, E tenho repassado para muitos, assim, que pedem, porque eu acho que é uma maneira, porque são coisas que tu não consegue mais. Por exemplo, aquela obra do Flavel, de 1976, nós não conseguimos, ela não está mais disponível. Eu acabei perdendo meu material, e eu agora, quando estive na Espanha, eu fui de novo numa universidade pegar, assim, uma obra. Eu já tratei de digitalizar tudo para quem precisar. Ótimo. E eu faço, assim, com o maior gosto, né? Quem se engaja e quer os originais, vamos lá, né, gente? É um incentivo, assim, para a gente se ajudar, porque foi muito difícil o início, né? Muito difícil. Até que eu entendi que eu tinha que delimitar um campo, delimitar um conceito, delimitar uma... E era ela que eu iria trabalhar. Porque a gente tem a tendência, né, mas de buscar o autor, a referência e a teoria dele, que já está né? Em metacognição não é assim, né? Mas olha, mas eu estou assim, já até achei qual é a linha que nós duas vamos usar para trabalhar. Que maravilha! Eu quero primeiro agradecer de forma geral e pedir para o Felipe que, enquanto a gente fala, ele tire uma foto do grupo, tá? Se você permitir, né? Claro, imagina. E aí eu quero abrir a discussão, porque, como eu te expliquei, eu vou ter que sair às 17h30, né? Mas o público vai ficar com você até quando eles tiverem dúvidas, tá? Bom, assim, ó, eu estou fazendo uma disciplina de pós-graduação na USP como aluna especial, Cleci, com Paulo Rogério Miranda, tá? Adivinha o que eu estou trabalhando? Mapas conceituais, metacognição e trabalho colaborativo. Opa! Ok, então, ouvindo a tua fala,
Eu acho assim que a metacognição é o point, né? Não só porque eu posso relacionar com a aprendizagem significativa, mas porque esse contexto que a gente está vivendo, mesmo que retorne remotamente, nunca mais, mesmo que retorne presencialmente, nunca mais vai ser presencialmente, da forma que era, tá? Então, o aluno vai ter que trabalhar a metacognição. Isso é um ponto crucial se ele quiser aprender mesmo, de fato, e aprender como ele aprende nesse sistema remoto. Eu penso assim, tá? Isso vai implicar o quê? Vai implicar a mediação do professor na preparação do ensino que possa motivar para isso, tá? Então, ali, o que eu aprendi nessa disciplina, e eu quero discutir contigo, a entrevista clínica de Piaget era o que mais Novak usava quando ele ressignificou a teoria da aprendizagem significativa, né? Junto com Ausubel. Então, eles aplicaram entrevista clínica, assim, muitas vezes, e aí surgiu a dificuldade de se categorizar os dados em cima da entrevista clínica por serem muitos alunos. E, pasme, Cleci, foi através disso que Novak criou o mapeamento conceitual como uma forma de permitir que o aluno externalize o conhecimento dele, tá? Como que isso entra na metacognição, o mapeamento conceitual? Vai entrar na metacognição quando o mapa conceitual for feito em diferentes instantes ao longo do processo da aprendizagem, mas sobre o mesmo assunto, Cleci. Então, o aluno vai ter que olhar para o mapa dele e ver aonde ele errou. Isso tem vários artigos ali que o Paulo Rogério trabalha que mostram que favorece a metacognição. Só que entra uma outra questão que um dia eu quero conversar contigo, que é a questão da meta-aprendizagem. Né? Então, qual é a diferença das duas? Então, nesse sentido, como você disse, o mapa conceitual por si só não vai dizer nada, mas se ele for trabalhado, mediado por um processo que leve à metacognição, ele é altamente, é um instrumento altamente capaz de gerar isso. Então, o que eu penso contigo? E trabalhar contigo, com mapas conceituais, e aplicar isso e analisar como se dá o processo da metacognição, pela origem do mapeamento conceitual. E outra coisa, só para encerrar, tá, Cleci? Outra coisa, Cleci, é a questão do trabalho em colaboração. O trabalho em colaboração, ele vai ter a natureza também de auxiliar na metacognição. Por quê? Porque precisa, dada a tarefa, né? O grupo precisa o planejamento, primeiro a discussão, depois o planejamento, depois a execução, e, por fim, a validação do resultado, né? Isso tem que ser um processo com refinamento. Quer dizer, se eles não conseguiram chegar à resposta, eles retornam e planejam de novo. É como uma modelagem matemática bem feita, tá? E a metacognição também pode ser desenvolvida aí. Então, são aspectos bem interessantes, Cleci, que eu acho que valem ser discutidos mais profundamente. Acho que sim, acho que tem aí tu pegou 2 pontos aí bem importantes, né? Essa questão da aprendizagem colaborativa já apareceu na minha tese, porque eles trabalhavam em grupo, né? Eles trabalhavam em grupo, eu gravei todas as falas deles, e acabei não usando porque já tinha muito material, porque eu fiz todo o processo de construção, né, do conceito, daí
levou muito tempo, e aí depois a gente acabou usando só os dados de ficha de observação e não usamos as falas. Mas ele já apareceu e ele tem sido, assim, bastante usado como uma possibilidade. Assim como nos mapas conceituais, a minha questão é, e aí eu acho que a gente pode se debruçar um pouco para desvelar esse problema, enfim, que eu acho, que eles não dizem no que exatamente eles são. Por que exatamente, em que momento exatamente a colaboração no processo cognitivo do sujeito, no momento que ele é mais consciente dele, no momento que ele para, qual é o momento em si que ela se mostra. Então, é quase que pegar e abrir. Eu não sei se tu estavas ali naquele evento que a gente estava em Sorocaba, tinha um professor da Argentina, lá, né, dizia lá, mapas conceituais, uma ferramenta metacognitiva. Daí, lá a gente discutiu bastante naquele mini curso, e ele mesmo concorda comigo, é porque é um processo de reflexão, e esgota nesse processo. Sim. Ele reflete sobre os conhecimentos que ele tinha, o quanto ele mudou de um nível para o outro, ele reflete, tá, mas vamos abrir esses dados no sentido de tentar localizar onde está a contribuição efetiva, né? Vou nessa. E é isso que, assim, me chama a atenção. Eu não tive nenhum orientando que quis trabalhar com isso, porque vou te confessar, eu não consigo muito trabalhar com mapas conceituais, né? Mas é questão de você... porque o nosso aluno, às vezes, não está preparado para isso. Eu acho complexo mapas conceituais. Naquele que às vezes trabalham, mas o verdadeiro entendimento, né? Lembra lá em foi falado, né? O próprio Novo que falou. Isso é uma coisa complicada, né? Complicada. Mas para desvelar e, assim, por vez, marcar o território de que eles são um instrumento metacognitivo, uma ferramenta didática que é metacognitiva, nós talvez precisamos ver quais são os pontos que o professor precisaria chamar mais atenção no momento que está fazendo o mapa. Né? Agora, veja só, não sei se tu conhece aquele vídeo com esse Torre de Marshmallow. Sim, já me falaram. É uma série, né? É um vídeo de um designer TED, um canal europeu que eles falam várias coisas a nível científico, assim, de academia, e na Torre de Marshmallow tinha uma tarefa, assim, que foi dividida em grupos, vários grupos, que tinham que construir uma torre com 20 fios de espaguete, com barbante e com fio de espaguete, que mais? E o marshmallow. Eles tinham que construir uma torre e lá no final tinha que ter um marshmallow em cima, com os 20 fios de espaguete. Aí vários grupos com níveis diferentes de pessoas fizeram, e aqueles que conseguiram construir a torre mais alta foram as crianças do jardim de infância, que se formaram no jardim de infância. Detalhe, os outros grupos se basearam muito na questão de que eles tinham que fazer correto, né? E não podiam errar. Então, aquela torre surgia, e aí eles iam testar o marshmallow em cima só no final. E as crianças, não, elas iam testando o protótipo. Elas faziam um pouquinho, e aí iam testando. Acredita que essa atividade contribui para a metacognição? Agora eu não sei por quê, né? Teria que... É que assim, ó, todas as atividades, todos os projetos contribuem, na verdade. Qualquer projeto, desafio que você dá, eu brinco com os meus alunos, eu tenho que ir daqui até o centro. Eu moro 2 quadras da avenida principal. Se eu tiver que ir lá, é uma atividade que vai desencadear um pensamento metacognitivo em mim. Se eu for metacognitivo, eu vou fazer melhor. Porque eu vou pensar, não, eu não posso ir caminhando, tá? Do meu estado, tem uma subida, não vou aguentar. Não, eu vou ir por aqui tem mais escada.
Quando eu estiver indo, eu vou pensar, por que eu não peguei o carro, né? Por que eu tenho que vir a pé? Por que eu escolhi esse caminho? Aí eu volto, eu recupero a informação, ou eu continuo, chego no final ali. Então, toda atividade que nós pensarmos um exercício, uma leitura de texto, a minha aluna defendeu outro dia ali uma tese mostrando, a leitura de texto é uma atividade metacognitiva, desde que eu consiga ir fazendo esse nos processos. Se eu saio lendo em carreirinha, se eu não saio caminhando. Então, o que aconteceu? As crianças mostraram que aquele grupo, aquelas crianças, tinham um pensamento metacognitivo estruturado do que? O objeto de estudo ali seria quem são essas crianças? Por que as crianças foram mais metacognitivas do que os outros? Sim. Essa é a questão, né? Analisar o contexto, assim, como que escola, como que eles trabalham na escola, como que o professor organiza, como que a família organiza as atividades. E uma outra coisa... Uma estrutura de pensamento, né, gente? Sim. Bom, Cleci, eu que tenho muitas coisas para conversar contigo, mas é bem como tu disse, né? Também. No teu seminário, eu disse, Cleci, nós temos que ver como que a gente vai juntar, né, as informações. Tu me disse, o seminário vai dar uma luz, entendeu? Mas, olha, muito legal. Obrigada, gratidão. Desculpa. Imagina, eu que agradeço, agora. Gente. Vamos conversar, tá? Isso mesmo. Vamos lá, acho que nós temos bastante pontos, assim, em comum. Eu tenho vários elementos aí da metacognição que cada vez que a gente revisa, sim, que poderia desmembrar em um estudo interessante. Bom, eu agradeço todos os colegas, acho que eu não tinha apresentado a Ivonete, eu acho que a Ivonete chegou depois. A Ivonete também é professora da rede estadual, está conosco aqui, acompanhando, é mestre. Que legal, tá? Legal. E aí eu peço desculpas para o público também, que eu tenho que sair, gente, tá? Mas vocês tratem bem a professora Cleci, encham de perguntas. Obrigada. Que é isso, obrigado. Eu peço desculpa por ter chegado atrasada, que eu já estava em aula online hoje. Tá bom. E a coisa está fervendo aqui, porque vai iniciar as aulas, né? Semana que vem, então tá todo mundo bem louco, bem louco. Tchau, muito obrigada, tá? Tchau. Mas, pessoal, então, assim, eu acho que para mim também não tomar muito tempo de vocês. Eu estou aberta aí, podem perguntar. Não sei quem é que é agora o organizador aí, é o Felipe, é a Carla, quem que tá. Podem ir abrindo o microfone e falando, gente, bem tranquilamente. É o Felipe, organizador, né? O nosso mestre de cerimônias. Querido. Sim, assim, eu não tenho perguntas para te fazer, assim, porque tudo isso é bastante novo, assim, né, para nós, mas é um campo, assim, muito rico, e com certeza, assim, a gente se aprofundando mais a partir do material que você vai nos enviar, poderá surgir, sim, alguns interessados em se debruçar nessa problemática, né? E nós, em Uruguaiana, eu atualmente atuo no curso de Ciência da Natureza na Unipampa Uruguaiana. Que legal! E como eu sou egressa do curso da UFSM, eu fui orientada pela Isabel e pela Maria Cecília, então a gente permanece aqui no grupo delas, né? Eu já trazendo agora os meus orientandos de mestrado. Então, como eu estou começando até nessas orientações de doutorado, essas novas leituras, essas novas perspectivas sempre são muito bem-vindas, porque você deve ter passado por isso também, de quando começou com o teu grupo, tá, e agora? Por onde vamos, né? Por exemplo, só repetir aquilo que a gente passou, parece que não é isso, tu quer algo mais, né? Então, eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha, e quem sabe é um caminho que pode vir a ser nosso também lá em Uruguaiana, tá? Então, eu vou... Mas que legal! Pedir para a Maria Cecília me passar o teu número de WhatsApp. Sim. Tu tem ali um e-mail, tu anotou um e-mail, tu pode me mandar no meu próprio e-mail, eu já tenho, eu vou anotar aqui no chat, se você, alguém quiser, podem contactar, até pelo Face, assim, eu sou bem, tá sempre ligado.
Eu vou te mandar o meu endereço para chegar esse livro aí até mim, tá? Tá. Eu compartilho. E quero te dizer assim, Cleci, que eu não sei se você lembra o período em que nós nos cruzamos pelo caminho, por aí, mas isso foi lá em 97, 98, que eu nem imaginava do que seria ainda a minha vida profissional, e você estava ingressando na pesquisa. Você deu aula para nós lá no curso de especialização, junto com o professor Lauro, te lembra? Que legal! Claro que eu lembro, claro. Você estava iniciando o mestrado, aí, se não me engano, né? Iniciei em 99, eu acho. Por aí, né? 97, 98, por aí eu também me perdi um pouco, né? Quanta água passou por baixo da ponte desde aquela época, e eu tenho muito orgulho de te ver assim, e poder né, ser agraciada na tarde de hoje com essa tua fala. Obrigada. Só tenho mas que bom, obrigada pelo presente de falar, isso é muito bom, fico bem feliz, né, por estar aí. Eu acho que a metacognição é isso, né, gente, é uma coisa que serve para a vida da gente, e não é uma coisa isolada de uma ação, de uma linha, de uma área, de uma disciplina, é algo que você encaixa ela em diferentes, por isso que também tem tantas variações no conceito, né, porque acaba que as pessoas podem ajustar isso, e dependendo da área, elas vão mudando, né. Sim. Então vai ser ela se encaixa ali também um pouquinho na teoria dos campos mentais ali, né, os campos conceituais, né, do Vernon, né. Nos campos conceituais também, né. Então, tem várias possibilidades, né? Então, minha parte é isso, só agradecer pela oportunidade. Um beijo. Legal, beijo. Obrigado aí, Carlos, por estar aí conosco. Legal. Gente, Felipe, eu estou aberta, quem quiser perguntar, tiver dúvida. Não sei se mais algum colega tem alguma pergunta para fazer para a professora Cleci, já que ela está à nossa disposição. Senão a gente encerra a transmissão. Gente, desculpe, eu acabei não colocando no chat aqui, não cuidando do chat, né? Mas eu acho que não deixei ninguém sem responder, né? Porque eu sou meio desatento. Não, ali no chat foi a professora Maria Cecília. Eu não enxergo direito com óculos. Ali no chat foi a professora Maria Cecília que fez uns comentários. Tá.